Olhando para a pontuação que o Ceará tem, né, Denise? Naquela ocasião ele somou 8 pontos dos 15. É mais da metade. Se ele seguir essa toada, né, que foi obtida no primeiro turno, ele encerraria, né, restam 16 jogos. A cada 5 jogos, você faz 8 pontos, o Ceará termina com 50 pontos. Mas aí, Denise, é o ápice do ápice, é o melhor momento do Ceará na Série A. Foi nessa sequência aí que a gente tá vendo. Depois disso, ele oscilou, ele não emendou 4 jogos sem perder. Essa foi a melhor sequência do Ceará. E aí, por que eu tô chamando a atenção isso? Porque o próximo jogo contra o Vasco é um jogo decisivo pro Ceará. Sim. Porque o Ceará foi inventado de perder pro Juventude. Então, dentro dessa matemática que ele precisa fazer para permanência na Série A, ele precisa tirar pontos do Vasco em São Januário. Não tem outra escolha. Ele vai precisar tentar vencer o Bahia, que é coisa que ele não fez até aqui no ano. Porque ele enfrentou o Bahia 3 vezes, perdeu as 3. Dá para empatar, dá para vencer, mas até aqui no ano é um retrospecto que não é tão simples. Então, essa é uma sequência que para mim é letal, é decisiva pro Ceará, para definir o que vai acontecer com o Ceará lá na frente. Esses próximos 5 aí. Os próximos 5 jogos são decisivos. O Ceará precisa ter isso em mente. Porque dessa sequência aí, Denise, muitas coisas são diferentes do primeiro turno. No primeiro aspecto, a gente tá vendo um monte de avião ali, ó. É um monte de jogo fora de casa, Denise. Um monte de avião é ótimo. Eram 5 jogos, 3 em casa. É. Agora são Agora 5 3 jogos, fora. 3 fora. Verdade. Aumenta a pressão. É Vasco fora em São Januário, que é difícil. É São Paulo no Morumbi. É o Vitória que tá tentando se estabelecer no Barradão. Então, são jogos complicados. Significa que o Ceará pode competir? É óbvio que sim. Sim. O Ceará demonstrou isso. Mas para ele ter alguma instabilidade na Série A, ele precisa tirar os pontos dessa sequência aí. A sequência do campeonato, né? Quando a gente divide o campeonato de 5 em 5 jogos, os próximos 5 jogos depois desses são mais complicados. E os últimos 5 jogos são os mais difíceis do mundo, porque vai enfrentar Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro. É uma sequência dificílima, muito pesada. Tem Corinthians e Internacional. Então ele precisa, na minha projeção, né, e acho que o Ceará precisa trabalhar isso em mente, ele precisa chegar vivo e com a pontuação garantida antes dos últimos jogos. Significa que ele não pode somar? Óbvio que não. É óbvio que ele pode competir, mas será bem mais difícil. Quando todo mundo estiver jogando só a Série A, quando todo mundo tiver voltado só para a primeira divisão, quando o jogo não ser um jogo de meio de tabela, vai ser um jogo que vale título, vai ser mais difícil tirar ponto desses times. Então, é muito importante que o Ceará realmente dê essa chacoalhada, como o torcedor pediu. E entenda o momento que ele está vivendo. É um momento decisivo. O Ceará, Denise, vem acumulando alguns resultados que não são positivos, são resultados indigestos, que a gente até demora para tentar explicar e não consegue. Você perder para o Juventude aos 49 do segundo tempo em casa. São coisas que acontecem, né? Mas o Ceará vai precisar dessa ousadia. Aí entra todo esse aspecto, né? Melhor incorporação dos reforços, fisicamente, todos esses jogadores que a gente já listou aqui precisam sair do DM, porque o Ceará precisa estar completo para ele emendar essa sequência. Enfrentar o Vasco, o Bahia, o São Paulo, o Vitória e o Santos. É talvez um dos últimos momentos em que ele vai ter 5 jogos e 3 times estão abaixo dele na tabela de classificação.